O seguinte texto foi extraído do Facebook do Dr. Eduardo Camargo, advogado ativista dos direitos dos homens. E após a sua mensagem, nós iremos ouvir um triste depoimento de um pai que foi alienado de seu próprio filho. Mães, não sejam insuportáveis. Antes de proibir o pai de ver seu filho, cobrar valores de pensão que ele não consegue pagar, fazer falsas acusações e falar mal dele, pense comigo, o pai do seu filho ama ele tanto quanto você, porém a sua postura vai afastá-lo. Você sabe que as leis e o judiciário vão fazer de tudo para que o seu filho fique com você. Portanto, você não vai sofrer o calvário de ficar longe do seu bebê ou de ser chamado de uma mera, entre aspas, visita. Embora vocês tenham quase a mesma idade, entenda que a sociedade vai te tratar como uma criança de 5 anos e ele será visto como um monstro que precisa ser combatido. Quando você inicia uma guerra judicial, o pai não luta apenas contra você, mas contra um monstro chamado de sistema aparelhado para destruí-lo. Ninguém consegue vencer esse monstro. Portanto, você vai acuar o pai do seu filho e aos poucos ele precisará se afastar. Antes de fazer isso, lembre-se que quando você engravidou, vocês eram muito jovens e imaturos e por isso não foram capazes de dar uma família para o seu filho. Lembre que você engravidou morando na casa dos seus pais. Você também não se protegeu. Você também não tinha condições de ter um filho. Vocês dois falharam. Vocês dois foram irresponsáveis. Embora não pareça, o pai sofre muito com a ausência do filho e principalmente por não conseguir ser o que o seu pai foi para ele. Entenda também que você não passa nem perto de ser a mulher que é sua mãe e a mãe dele foram para os seus pais. Você também é culpada por não dar um pai para o seu filho. Possivelmente, você teve a felicidade de ter um pai presente e não consegue imaginar a tragédia que a ausência dele traz. O mundo vai te trazer palavras bonitas dizendo que pai é quem cria e que hoje existem novas formas de ambientes familiares, mas no fundo todo mundo sabe que pai só existe um e é o pai biológico. Você pode trazer um estranho para que ele chame de pai, mas lá no fundo todo o seu psicológico vai ser obliterado, achando que o seu verdadeiro pai lhe rejeitou. Você pode tentar se enganar, pensando que não precisa do pai para criar seu filho, mas com toda certeza o seu filho precisa dele. Entenda que mesmo que um homem se esforce, ele nunca vai amar um filho que não é seu, da mesma forma que um filho que é. Você está sendo mãe guerreira agora que ele chora. Brinque, é engraçadinho. Mas também será quando ele estiver desestabilizado psicologicamente, violento, agressivo, depressivo e quando ele se tornar um fardo? Portanto, ao invés de piorar um erro do qual você também é culpada, ajude a minimizar o sofrimento do seu filho. Ser uma boa mãe não é fazer o que o seu ego precisa, mas atender o que o seu filho precisa. Traga o pai para perto do seu filho. Deixe ele entender o seu papel de pai. Não seja insuportável com gritos e xingamentos. Não desconte nele, no seu filho, as suas frustrações. Não aterrorize a vida dele para que ele não fique perto de você. Você só será uma boa mãe se conseguir dar um pai para o seu filho. Caso você não faça isso, entenda que com certeza você falhou como mãe. Ouçam agora um depoimento de um pai que foi vitimado pela justiça. Depois de 6 anos de casado, a criança nasceu, ficou 1 ano morando junto com a criança, até que quando a menina tinha 1 ano e uma semana depois do aniversário dela, ela saiu de casa, não dizendo para onde ia, encostou um caminhão de mudança e levou tudo, inclusive a criança. Mas eu acabei achando a mãe em outro município e ia visitar a criança. Mas a coisa ficava cada vez mais difícil, a visitação. A criança está doentinha, não pode, está com febre,
essas coisinhas, né? Eu ia, mas não conseguia ver, até que eu entrei com um processo de regulamentação de visita. Ela, para se defender nesse processo de regulamentação de visita, não sei o que, de se defender de quê, mas ela argumentou que não deixava eu ver a criança porque eu abusava sexualmente da criança. A defesa dela no processo de regulamentação foi o abuso sexual, pseudo-abuso sexual. Né? E deu certo, né? Pelo visto. A psicóloga que atesta pela primeira vez faz questão de botar depois nos relatórios dela é que existiam indícios físicos de abuso sexual. Não foi nem laudo nem parecer, foram 3 linhas. Tá? Não é laudo, não é parecer, é uma coisa que não é nada, tá? Porque um laudo tem que seguir as normas do Conselho Federal de Psicologia. Para ser um laudo psicológico tem que ter isso. Tá? E não só como ela intitulou o documento, foi uma declaração. Declaro que a criança está sofrendo abuso sexual incestuoso na primeira infância, devendo ficar afastada do pai ou agressor. Os termos são esses. Ponto final, acabou. E destruiu 2 vidas. Em 2004, o próprio juiz que tinha cassado o meu direito de visitação cassou a liminar dele próprio, regulamentando a visita provisoriamente até o final do processo. Então eu passei a ter o direito garantido de visitação pelo juiz de primeira instância. A mãe recorre, faz um agravo de instrumento. Neste agravo de instrumento, o tribunal assegura ao pai o direito de visitação. Mas, embora com direito assegurado, a mãe não deixa ver, não deixa mesmo. Eu reclamo ao juiz, não consigo ver. O juiz pede parecer psicológico isso é caso de terapia, um crime, tá, cometido contra a criança pela mãe. O juiz quer tratar como terapia. Para mim, não é caso de terapia. Para mim é caso de polícia, é caso de cadeia. Então, vai ser muito difícil um convívio com essa criança. Eu acho que é uma criança que morreu. Tanto o pai perde os filhos aí, eu perdi a minha. Mas vou continuar lutando, tá? Para vê-la, tá? E tentar algum tipo de contato com essa criança. Mas não tenho muita esperança de reverter esse quadro. Todo mundo diz que estamos protegendo a criança, mas o que acontece na realidade é que a criança está completamente desprotegida na mão da mãe. Porque quando uma criança está envolvida numa acusação de abuso sexual, já não importa se essa acusação é falsa ou verdadeira, ela está em risco. Porque se for verdadeira, é o pai que tem que ser afastado. Mas se for falsa, a mãe deve ser afastada?